no entendimento, é uma evolução no tamanho da oração dele. Esse vai ser um homem de oração. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 11. É uma passagem muitíssimo conhecida, uma passagem que, por sinal, eu já preguei aqui. Se quando eu preguei ela aqui, se o irmão ou a irmã esteve aqui ouvindo, por favor, façam cara de paisagem. Tá bom? Imaginando se vocês nunca ouviram essa palavra de mim, porque realmente aconteceram algumas coisas, né, irmãos? Alguns contratempos, como eu falei, né? Sempre quem pega, geralmente, é o pastor Ezequias. Pastor Ezequias ausente é o pastor Léo. E o pastor Léo teve essa urgência de estar ali na Defesa Civil, trabalhando. E aí eu perguntei para o pastor Léo, falei, tá, e quem vai pregar? Aí ele, irmão André, eu já falei com o Nilton. E aí eu falei, tá bom então, fiquei tranquilo, né? E aí mandei mensagem para o Nilton, ele não respondeu, eu liguei, ele não respondeu, e vai batendo aquele frio na barriga, né? Vai sobrar para quem? Para mim, né? E aí eu falei, Deus, eu vou levar para os irmãos uma passagem que eu preguei ali em Conceição, há 2, 3 semanas atrás, que seria João 15, que fala a respeito da videira, a videira verdadeira, né? E aí Deus falou, não, você não vai pregar João 15, você vai pregar em João 11. Eu falei, de novo, Senhor? Ele, de novo. E aí o segundo louvor foi vida aos... E a gente vai falar aqui, João 11 fala sobre sepulcros. Um sepulcro que não venceu a morte. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Ali está até o 45. Vitória, se puder arrumar aí, botar o 44, te agradeço. Tá? Na pressa lá, eu tentei refazer algumas coisas, para tentar mudar um pouquinho a pregação, mas não tem como, irmãos. Mudar em cima da hora, eu ia acabar fazendo coisa errada ali. Então eu falei, não, vai como está. Não tinha como mudar. E ali, assistindo o jogo da seleção brasileira, assistindo lá um jogo de futebol, né, não tinha como também mudar muita coisa. Eu tentei salvar no pendrive e saiu o número errado ali. Tá, a gente vai ler, irmãos, do versículo 1 ao 45. É uma passagem um pouquinho longa, mas como os irmãos já conhecem bastante, com certeza não vai ser nada enfadoso. Pelo contrário, é algo que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. João capítulo 11 diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com 2 irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, versículo 4, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus. Isso é muito importante nessa passagem, irmãos. Para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais... Quantos dias? 2 dias onde ele estava. Isso é também muito importante. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele diz claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele.
Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Otimista esse Tomé, né, irmãos? Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo, havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então, versículo 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crer em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela iria ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quantos dias? 4 dias. Esse detalhe é muitíssimo importante, irmãos. Há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com as faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Vamos orar, irmãos. Amantíssimo eterno Deus, querido Pai, muitíssimo obrigado pelo maravilhoso dia que o Senhor nos deu. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como nós lemos aqui, Deus, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Então, por favor, Deus, captura a nossa atenção, não permita com que saiamos, não permita com que pensemos em coisas lá de fora que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, Pai. Para que foquemos a nossa atenção e o nosso pensamento somente naquilo que o Senhor vai fazer e já está fazendo na vida de cada um aqui presente, irmãos. Dos irmãos e aqueles também que estão nos acompanhando pela internet. É assim que nós oramos, Pai. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pedir para algum dos irmãos, se possível um dos jovens, né, que tem mais saúde, para pegar um copo d'água para mim, por gentileza. Irmãos, essa passagem é muito conhecida, como eu já falei, só que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente tenta entender, parece que Deus fala com a gente algo mais profundo. E isso é muito interessante, né? Quando a gente vai ler atentamente todo o Evangelho de João,
a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar, o apóstolo João vai apresentar uma riqueza enorme de detalhes, não só nessa passagem, mas em todo o seu evangelho. E muitos fatos que nós não vamos achar, inclusive, nem nos evangelhos sinóticos. Isso muito provavelmente porque João era muito chegado a Cristo, porque ele era primo de Jesus. Então, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus por todo momento que ele viveu ali com o Senhor. Obrigado, Bia. Ora, um de seus discípulos, a quem ele amava, é assim que João é conhecido, aquele discípulo a quem Jesus o amava. Então, João vai nos apresentar que a vida de Jesus, de um modo em que os incrédulos pudessem vir a ele, não somente por qualquer outro motivo, mas a intenção de João, a intenção do seu evangelho, era para que as pessoas viessem a Cristo através da sua fé no Filho de Deus. E para que os cristãos pudessem desenvolver a sua fé no Cristo como o Messias, como aquele sendo o próprio Deus, como aquele que veio do céu. E além disso tudo, irmãos, João vai nos mostrar quatro verdades a respeito de todo o seu evangelho. A primeira delas, o evangelista vai dizer que Jesus era o verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Está lá no capítulo 1. Segunda verdade, Jesus veio para os judeus, mas apenas alguns o receberam, nem todos. E que os judeus não o receberam porque ele era um estranho para eles, mas porque eles amavam também muito mais as trevas do que a luz. E Jesus era a luz. Terceira verdade, Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que ele mesmo era o próprio Messias, que ele era o Filho de Deus. E quarta verdade, João ainda vai nos informar que Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele. Em mais nenhum outro lugar nós vamos encontrar a salvação se não for em Cristo. Só Cristo tem a salvação que eu e você procuramos. Uma das características mais marcantes do Evangelho de João está logo no seu início, lá no seu prólogo, do capítulo 1, dos versículos 1 até o 18, onde Jesus é apresentado como Logos, o verbo divino, ou seja, o único que pode revelar o Pai. E Jesus pode fazer isso porque ele, como Filho de Deus, ele compartilha a divindade do Pai. O próprio Senhor Jesus fez todo o universo, fez toda a terra. Ele supriu as necessidades de todo aquele povo que passou no deserto. E agora ele provê água e pão espirituais. Ou seja, resumindo, Jesus Cristo, ele é um com o Pai. Ele é o grande eu sou. Amém? O tema dessa passagem, irmãos, eu dei o seguinte tema: Jesus, o Senhor da vida. E a grande ideia, dando um clique, Vitória, por favor. Jesus intencionalmente permite que a tragédia e o sofrimento aconteçam em nossas vidas, não por indiferença, mas para manifestar a sua identidade divina como a fonte inesgotável da vida eterna, exigindo de mim e de você, exigindo de cada um de nós, uma fé que transcenda as realidades visíveis e temporais. Irmãos, vamos analisar todo o Evangelho de João, nós vamos ver muitos milagres. O primeiro deles começa ali no casamento, onde ele vai transformar a água em vinho, para que aqueles noivos não passassem vergonha, não pudessem ficar ali humilhados. Cristo, ouvindo ali sua mãe, entre aspas, Maria, ele vai transformar aquela água em vinho. E qual foi o comentário daqueles irmãos? Esses fizeram o contrário, deixaram o melhor vinho para o final. Irmãos, tudo que vem de Cristo é maravilhoso. Tudo que vem de Cristo é melhor. Nada do que há nessa terra, nem mesmo o vinho que vem da fruta que ele mesmo fez,
é tão melhor, é tão bom quanto o vinho vindo da própria mão dele. E isso é que ele tem para mim e para você. Temos dificuldades, temos aflições, temos desertos, temos vales, temos tempestades, temos sim. Mas como a gente leu em Salmos 34, devemos confiar nele, devemos confiar em Cristo. O milagre da ressurreição foi na última semana de vida de Jesus, aqui na terra, enquanto homem. Antes dele ser preso e morto no Calvário, por cada um de nós, por mim e por você. Para o teólogo Charles Erdmann, essa narrativa é de importância vital para o Evangelho de João. E esse milagre da ressurreição de Lázaro foi, sem dúvida nenhuma, o mais admirável e significativo de todos os milagres, de todos os sinais que Jesus operou enquanto ele esteve aqui na terra. Eu dividi essa passagem, irmãos, em três partes. A primeira delas, dá um clique, Vitória, por favor. Vai dos versículos 1 ao 16. Jesus recebe um pedido de socorro. Você já fez um pedido de socorro para Jesus? 1, 2, quantos, Alexandre? Uns 100, né? 200. Muitos, né, irmãos? A gente faz muito pedido para Jesus, irmãos. Irmãos, nos versículos 1 e 2, a gente vai ver que o evangelista João está nos mostrando o relacionamento de amizade que Cristo tinha com Marta, Maria e Lázaro. O nosso melhor amigo, meu irmão e minha irmã, não tem que ser... É claro que a gente tem excelentes amigos no nosso dia a dia, que é carnal, mas o nosso melhor amigo tem que ser Cristo. Não importa o que você faça para ele, ele sempre vai continuar sendo seu melhor e seu maior amigo. Não importa. É muito importante também observarmos que, ainda mesmo que Jesus sendo o nosso melhor e maior amigo, isso não nos impede de passarmos por lutas, por aflições, por muitas provações, ou até mesmo a morte, assim como Lázaro passou, e como foi nessa passagem. No versículo 3, irmãos, a gente vai observar, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, se o Senhor, seu amigo querido, olha o adjetivo, né, que as irmãs dão para Cristo, né? Talvez uma forma de comover a de Jesus, né? Seu amigo querido, pelo menos na versão aqui, que eu estou utilizando na versão NVT. Seu amigo querido está muito doente. Segundo os estudiosos, irmãos, quando Jesus recebe essa notícia de que Lázaro estava muito doente, provavelmente Lázaro já estaria morto. Assim que o mensageiro sai da cidade para se encontrar com Cristo, provavelmente é um dia que ele morre. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor por que os comentaristas vão falar isso. Porque onde Cristo estava era muito distante. Era cerca da cidade onde Lázaro estava, né? De Betânia até onde Cristo estava, era aproximadamente em torno de 18 quilômetros. Se não me falha a memória, 18 quilômetros, quando eu pedalava, né? Vai mais ou menos daqui até ali o Bracuí. Né? Tanto que ida e volta, ali na entrada do condomínio do Bracuí, dá 36 quilômetros daqui da Japuíba. Só que a gente, assim, imaginando, irmãos, hoje em dia é uma reta, né? A gente calça um tênis, rapidinho a gente chega ali no Bracuí. Só que naquela época não, irmãos. Naquela época era muito diferente. Eram praticamente desertos, montanhas, que aquele mensageiro tinha que ultrapassar. Então, por isso que ele demora em torno de 24 horas, em torno de um dia, para chegar até Cristo. E nesse versículo 3, irmãos, a gente vai observar que Marta e Maria fazem um pedido urgente, porque Lázaro está muito doente. Lázaro não está doente. Lázaro está muito doente. Muito provavelmente à beira da morte, tanto que os comentaristas vão dizer que foi nesse mesmo dia que ele vem a falecer. Mas é interessante observarmos que Jesus não nos livra da dor e do sofrimento, mas ele nos livra em meio à dor e ao sofrimento. É assim comigo.
Será que é assim com vocês também? Será que vocês sempre estão livres do sofrimento? Não, né, irmãos? A maioria das vezes a gente passa pelo sofrimento, porque é algo que Deus quer que nós passemos, porque Ele quer que nós cresçamos em espírito e em verdade. E ainda, irmão, citando o comentarista Charles Erdman, ele vai dizer o seguinte, muito interessante essa passagem do comentarista. Quando a tribulação assedia um crente, é perigoso afirmar que o seu propósito é algum benefício, ou que o seu motivo é alguma bênção futura. Os propósitos estão além da nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar. Mas é absolutamente certo que para um amigo de Jesus, o resultado do sofrimento será algo muito maior, será algo eterno. Será sempre alguma manifestação da glória de Deus na minha e na sua vida. Versículo 4, irmãos, a gente vai ler algo muito interessante. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acaba em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Ou algumas versões, essa doença para que o Filho de Deus seja glorificado. E a gente se lembra de o próprio João falando no seu capítulo 9, no versículo 3, quando Jesus mesmo vai dizer: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu, falando a respeito de um cego, se não me falha a memória, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então aqui está a prova, que todo o sofrimento que eu e você passamos, Deus tem algo para que ele seja glorificado. Não é à toa, não é por acaso. De forma nenhuma. É muito importante, meu irmão, minha irmã, termos em mente que o fato de Jesus nos amar não faz com que nós sejamos filhos prediletos. Ou alguns comentaristas falam, filhos mimados. Não, muito pelo contrário. O amor de Jesus por nós não nos garante que seremos imunes a dores, angústias e sofrimentos, ou até mesmo a morte. A morte. Dos versículos 6 ao 16, a gente vai observar que Jesus havia saído de Jerusalém porque os judeus radicais queriam prendê-lo. Mas agora Jesus resolve voltar à Judéia, onde também começou ali a disputa com esses judeus tão radicais. Jerusalém se tornava uma cidade muito perigosa para Cristo viver. E aí Cristo vai chamar a morte, no versículo 11, como se ela fosse um sono, né? Ele vai dizer, e acrescentou, começa no 10, né? À noite, porém, ocorre em risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Vou despertá-lo. Alguém que é morto, ele pode ser despertado, irmãos? Não, né? Aquele que está morto, aquele que pode ser despertado é aquele que dorme. É aquele que dorme. Então aqui, irmãos, Jesus está descrevendo a morte de Lázaro como se fosse um sono. Porque para Cristo é um sono. Porque Ele tem poder para fazer tudo o que Ele bem entender. Ele tem poder para tudo isso. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, conforme Ele quer. No Novo Testamento, irmãos, essa metáfora do sono com a morte, né, ela é muito utilizada, sugerindo que para Deus a morte é um estado temporário, não é um estado eterno. Não é eterno. A morte para aqueles que estão em Cristo Jesus jamais vai ser algo eterno. Jamais. De forma nenhuma. Jesus tinha saído de Jerusalém devido à perseguição que ele estava sofrendo para aqueles judeus, como já falei, né? Mas o plano que Deus escreveu desde a fundação do século era que Jesus deveria cumprir fielmente aquilo que ele foi enviado. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que quando estamos dispostos
a fazer a obra de Deus, ainda que enfrentemos toda sorte de oposição, encontramos o sorriso do Pai. E aí está a nossa máxima segurança. Você está sofrendo por falar do amor de Cristo? Ou melhor, você tem falado do amor de Cristo? Como a gente aprendeu aqui hoje com o Nilton, pela manhã, né, Nilton? Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Será que nossas atitudes estão falando, entre aspas, muito mais do que com as nossas palavras? E se estiver, irmãos, com certeza nós vamos ser perseguidos. Assim como Cristo foi perseguido, eu e você seremos perseguidos. Mas aquilo que a gente almeja, mas aquilo que a gente tem esperança, tem perseverança de encontrar, a gente vai encontrar. Porque Cristo vai voltar. E Ele tem um plano para todos aqueles que permanecerem nele. Que plano é esse? A vida eterna ao lado de Cristo Jesus. E aí, irmãos, é bem interessante nós ouvirmos sobre a morte, nós ouvirmos sobre que Jesus vai despertar Lázaro e não lembrarmos ali de Estevão. Estevão foi considerado por muitos estudiosos o primeiro mártir da Bíblia. E ali em Atos 7, do 54 a 56, depois do versículo 16, vai nos dizer o seguinte: e ouvindo eles isto, enfureceram seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus, e pondo-se de joelhos, versículo 60, clamou com grande voz, Estevão no caso aqui, né? Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, a versão vai falar que ele adormeceu. E a gente entende aqui que Cristo está falando que Lázaro adormeceu, está dormindo. E também a gente ouve que Estevão adormeceu, porque esses homens eram tementes ao Senhor. E que ainda que eles morram, eles vão ser ressuscitados, como que quem acorda de um sono. Meu irmão ou minha irmã, se eu e você estivermos firmes no Senhor, ainda que morramos, nós seremos acordados pelo nosso Senhor Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agindo dessa forma, irmãos, Jesus está nos mostrando que quando fazemos a obra de Deus, no tempo de Deus, ainda que passemos por tribulações, encontraremos o sorriso do Senhor, com os braços abertos a nos esperar. Versículos 15 e 16, a gente vai observar que Jesus explica que a morte do crente não é eterna. A morte não tem poder sobre os crentes que genuinamente amam o Senhor, porque a morte para nós deve ser apenas até breve. Até breve. Versículo 15, por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Vamos até ele, Jesus falando, né? E aí o 16, né, tem que ser Tomé para falar isso, né? Apelidado de gêmeo, disse os outros, né? Vamos até lá para morrer com Jesus. É interessante, né, irmãos, que mesmo tendo visto tantos milagres que Jesus fez, ainda tem alguém que o acompanha, que lá em Atos, né, foi um dos líderes ali da expansão da igreja de Cristo, ainda teme que ele vai morrer por qualquer coisa, de qualquer jeito, mesmo estando com o próprio Senhor. E isso me faz lembrar muitas vezes na igreja, né, irmãos? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que se dizem crente há tantos anos, mas mesmo assim não tem a confiança plena no Senhor Jesus. Mesmo estando caminhando com o Senhor, às vezes a gente não enxerga aquilo, não quer enxergar aquilo que verdadeiramente Ele quer passar para as nossas vidas. Aquilo que realmente Ele quer nos ensinar.
Segunda parte, Vitória, por favor. Segunda parte, irmãos, vai do versículo 17 até o 27. Eu dei o tema de Jesus, o socorro bem presente. Versículo 17 a 20, a gente vai ler o seguinte. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava num túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Era muito comum, né, irmãos, naquela época. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Segundo os estudiosos, irmãos, a distância, como eu falei para vocês, né, ficava em torno de 36 quilômetros e levava mais ou menos um dia de caminhada. Então, por isso que já se foram 4 dias, que muito provavelmente, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava muito doente, foi o dia que Lázaro morreu. E aí Jesus fica mais quantos dias? Fica mais 2 dias. E mais um 4º dia para ele sair de onde ele estava até chegar a Lázaro. Então, por isso que quando ele chega até Lázaro, já se passaram quantos dias? 4 dias. Então, o mensageiro demorou 1 dia para chegar até Jesus. Depois, Jesus fica mais 2 dias naquele lugar onde ele estava. No versículo 6, vai informar isso para a gente, né? Ouvindo isso, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, totalizando, e mais 1 dia para Jesus chegar até Betânia. No versículo 21, a gente vai ver que tanto Marta quanto Maria fazem o mesmo comentário a respeito de Jesus, falando que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido, porque elas tinham fé que Jesus poderia curar a doença que Lázaro tinha. Mas é interessante que Cristo tem algo muito maior para aqueles irmãos, para aquelas irmãs. Muitas das vezes eu e você passamos por algo que a gente imagina que não tem mais jeito, mas Cristo permite que a gente passe por aquilo. E aí depois acontece algo mais grave com a gente. E aí é onde Jesus vem atuar. O que a gente aprende disso? Que muitas das vezes eu e você passamos por dificuldades enormes para que nós creamos ainda mais que Ele tem poder para fazer algo muito mais além do que pedimos ou imaginamos. Amém, irmãos? Maria vai dizer, né, nós sabemos o que vai acontecer, porque lemos o texto, mas aqui Marta e Maria nem sequer imaginavam o que Jesus ali estava por fazer. Porque até mesmo naquele momento, ninguém teria feito um milagre de ressuscitar um morto após 3 dias da sua morte. Ninguém havia feito isso ainda. Esse tipo de milagre nunca havia acontecido na terra. Nunca. Então elas ficaram arrasadas com a morte de Lázaro e por isso elas choraram muito, muito. E os que fizeram o bem, João 5,9 vai nos dizer, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pulando para os versículos 25 e 26, a gente vai ler. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Esse versículo é maravilhoso, né, irmãos? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela fala assim, Senhor, né? Ela concorda. João está nos mostrando aqui, irmãos, a fé que Marta e Maria tinham em Jesus. É uma fé que, quando a gente lê o texto, a gente sabe o final da história, a gente sabe que tudo vai dar certo. Mas até aquele instante, Marta e Maria não tinham aquela intenção. Não tinha aquela certeza. Para elas, Cristo deveria estar lá antes, para que Lázaro não chegasse ao ponto de morrer. Mas Jesus permite. Tanto no versículo 6, ele fala que aquela morte não era, que era para a glória do Filho de Deus. Aquela morte seria futuramente para a própria ressurreição, para a própria glorificação dele, do próprio Senhor Jesus.
A terceira parte, irmãos, como eu falei para vocês, eu esqueci de colocar aí. Dá mais um clique, Vitória, por favor. Não, então volta. Deixa na 2 lá. Eu acabei na correria, acabei não colocando, irmãos. Mas vai dos versículos 28 ao 44, onde o título de Jesus mostra a sua superioridade sobre a morte. Naquela época, irmãos, não tinha... era cultural as pessoas ficarem em casa, na casa dos familiares que perderam o ente querido por mais ou menos uma semana. Não era uma coisa como é hoje. Naquela época a cultura era assim, quando alguém morria, recebia os seus parentes e ficava consolando aquela família por uma semana. Então, quando Jesus chega em Betânia, ainda tem muita gente que está lá consolando Maria. Muita gente. No versículo 32, a gente vai observar que Marta e Maria tinham uma fé suficiente para crer que Jesus poderia curar Lázaro. Sim, elas tinham essa certeza. Mas o que elas não imaginavam é que Jesus poderia ressuscitá-lo. Porque elas não sabiam o jeito que Deus ia fazer aquele milagre. Quantas vezes você soube daquela resolução do problema que Deus fez na sua vida? Que seria daquele jeito. Às vezes tem uma dificuldade tão grande nas nossas vidas que de repente aquilo se desenrola como se fosse um estalar de dedos. Para mim, para você é assim. Mas para Jesus não. Ele faz algo que a gente não imagina. E ele resolve aquela situação de uma forma muito mais poderosa do que nós poderíamos imaginar. Muito maior e muito melhor. Olha o que João vai falar em Apocalipse 1,17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem disse isso para João? O próprio Senhor Jesus. Eu sou o primeiro e sou o último. Sou o primeiro e sou o último. E aí o versículo 35, um dos mais famosos aí na corte real, né? Quando os jovens vão gravar aí os versículos, né? E Jesus chorou. Para quem não decorou ainda, João 11:35. Jesus chorou. Se não me engano, é um dos menores, se não o menor versículo da Bíblia, irmãos. Hernandes Dias Lopes, como sempre, né? Ele vai nos dizer o seguinte: Jesus, ele se identifica com a nossa dor. Por isso que ele chora. E a primeira vez que eu li esse versículo, irmãos, esse versículo tão pequenininho, veio uma pergunta na minha mente. Será que eu, quando passo por dificuldades tremendas, terríveis, quando às vezes eu choro, porque às vezes a gente chora também, né? Será que Cristo chora com a gente? Se pergunte para você mesmo. Não vou pedir para você perguntar para o seu irmão, não. Pergunte para você mesmo. Quando você chora, Cristo chora contigo? Com certeza, irmãos. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Quem é pai aqui sabe. Quando nossos filhos não choram, a gente não tem vontade de chorar junto? Da mesma forma assim, desse mesmo jeitinho, nosso Deus faz. Ele chora com a gente, irmãos. Ele chora comigo. Ele chora com você. Porque Ele nos ama verdadeiramente. Porque se Ele não nos amasse, Ele não teria recebido 40 chicotadas. E segundo os historiadores, era um chicote que na ponta tinham pedaços, lascas de ossos. Quando batia nas costas de Jesus, fazia um corte. Se Ele não nos amasse, Ele não receberia uma coroa de espinhos, onde aqueles espinhos atravessaram a sua carne e foram até o seu nervo. E segundo alguns especialistas, um dos nervos que mais dói no corpo humano é o nervo que passa pela nossa cabeça. Se Ele não nos amasse, Ele não seria pregado daquela forma numa cruz. Porque só era digno de morrer naquela cruz as piores pessoas daquela época. E Cristo, totalmente sendo o contrário, Ele era a melhor pessoa daquela época.
Ele morreu como sendo uma das piores pessoas daquela época. Eu lembro de uma vez, Willow, Jane, Francisca, de uma cena que os surdos fizeram aqui. E um deles pediu para que nós ficássemos um tempo com o braço aberto. Quem lembra dessa cena? E a gente ficou com o braço ali aberto alguns minutos, não foi? E a vontade que a gente tinha era o quê? É de arriar o braço. Porque acaba doendo, por mais que a gente esteja com saúde, dói, a gente quer abaixar o braço. E Cristo fica ali, quase o dia todo, com cravos em suas mãos e nos seus pés. Depois de tudo que ele havia sofrido. Meu irmão e minha irmã, Deus está falando para você essa noite. Se você tinha qualquer tipo de dúvida que Deus te ama, faz cair por terra essa dúvida. Faz cair por terra tudo aquilo que o inimigo tenta colocar no teu coração. Jesus me ama, Jesus te ama. Ele quer nos confortar, Ele quer nos consolar. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Outro teólogo vai comentar essa passagem da seguinte forma: na mentalidade grega, Deus era capaz de sentir qualquer tipo de emoção. Olha que interessante. Os gregos voltando, irmãos, na mentalidade grega, Deus era incapaz de sentir qualquer tipo de emoção. Os gregos pensavam que Deus era sozinho, solitário, sem paixão e sem compaixão. E o choro de Jesus foi uma quebra de paradigma na crença daqueles gregos. Jesus verdadeiramente se importa com a minha e com a sua dor, com a minha e com a sua luta. E é por isso que ele acaba chorando com cada um de nós. No versículo 39 a gente vai ver, Jesus vai dizer: tirai a pedra. E as irmãs dizem: nós devemos fazer, porque ele já está aí há 4 dias, ele já cheira mal. E eu entendo, irmãos, que as irmãs falam isso porque talvez ali, por que não, O corpo humano normalmente depois de 4 dias já passa a ficar em decomposição. Se não for colocado um produto especial, formol, Naquela época não tinha essas coisas. Muito provavelmente até os órgãos de Lázaro já estavam se decompondo. E aí eu fiquei com isso na cabeça há 4 dias. 4 dias. Por que 4 dias? Por que 4 dias? Irmãos, eu fui estudar, fui ler, fui pedir ajuda lá, passei um WhatsApp para Hernandes Dias Lopes, no livro que ele comenta, o livro de João, e ele vai dizer o seguinte, irmãos: naquela época havia uma crença entre os fariseus que uma pessoa só podia ser ressuscitada até o 3º dia. Até o 3º dia. Mas somente se uma pessoa fosse muito fiel e temente a Deus, sem pecado nenhum. Aí sim Deus poderia ouvir aquela pessoa, ouvir a oração, ouvir aquele pedido e ser ressuscitada. Após 3 dias, ninguém mais poderia ser ressuscitado. E é o que Cristo faz, Max. Eu vou provar para eles quem eu sou. Eu vou provar para eles que essa morte é para eu glorificar o meu nome. Eu vou provar para eles que 4 dias é o tempo que só o próprio Senhor Deus pode ressuscitar alguém. E é por isso que Cristo espera os 4 dias. Para Ele comprovar para aqueles infiéis, para aqueles que ainda duvidavam que Ele era o Messias, que Ele estava sendo o próprio Senhor, o próprio Deus. Se o próprio Deus viesse à terra
somente Ele poderia ressuscitar qualquer pessoa no quarto dia. E é isso que Cristo faz. Ele é o próprio Deus que desceu do alto e sublime trono para nos dar uma vida, e não uma vida simples, uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. E em breve nós teremos a vida eterna. Eterna. Mas é interessante aqui, irmãos, observarmos que há uma grande diferença nessa passagem e das outras passagens, né? Porque nas outras passagens, como o filho da viúva, que Jesus ressuscita também, a gente vai ver em Lucas 7,13, né? E vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, ele disse, não chores. E depois a filha de Lázaro, lá em Lucas 8,52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E disse Jesus, não chorem. Mas aqui nessa passagem a gente vê algo diferente, né? Lázaro estava morto há 4 dias, Lázaro já estava em decomposição, já cheirava mal. Talvez, como eu falei, até algum de seus órgãos já deveria estar. Talvez nem existisse mais. E aí Jesus chora. Mas é interessante a gente se perguntar, né? Se um homem está morto, por que Jesus manda ele vir para fora? Pegando um gancho aqui do pastor, se não me engano, na quinta-feira, né? O próprio Senhor Jesus fala, né? Lázaro, venha para fora. Porque provavelmente, se Cristo fala, venha para fora, quem queria ressuscitar? Todo mundo, irmãos. Ele tem poder para isso ou não tem? O que vocês acham? Claro que tem. Então, como Jesus não queria generalizar, ele fala, Lázaro, vem para fora. Porque se ele não fala nada, via todo mundo para fora, irmãos. E aí eu me lembro lá do Vale dos Ossos Secos, o exército que Deus levanta lá, ossos secos. É interessante, outro dia eu estava refletindo sobre isso. Eram ossos secos, algumas versões, se não me engano, fala sequíssimos, né? Sequíssimos. Não tinha nada ali, Deus faz voltar carne, nervo e faz levantar aquele exército. Como é que Deus não vai fazer uma pessoa, ou várias pessoas que estavam ali naquele cemitério, digamos assim, sair? Então, por isso que ele enfatiza, Lázaro, vem para fora. Ele vai dizer, né? Não chores. Não chores. E aqui é o próprio Senhor Jesus quem chora. Os mortos não ouvem, sejam gritos ou murmúrios, mas Jesus queria que as pessoas presentes ali testemunhassem que a voz de Deus pode ressuscitar os mortos. A sua ordem divina que dá vida aos mortos é uma ilustração vívida do chamado que Deus quer dar para cada um de nós. Deus quer fazer com que nós ressuscitemos espiritualmente para a glória dele. Para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Amém, irmãos? Vamos para algumas aplicações. Essas que eu acertei, né? Quando passarmos por aflições, devemos procurar verdadeiramente quem pode nos ajudar. Faltou uma palavrinha quem aí. Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos ajudar nas horas mais difíceis, nas nossas angústias e sofrimentos. O próprio João, capítulo 16, versículo 33, bem conhecido, vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa relação, meus irmãos, natural, o sofrimento, é a mesma relação que Marta e Maria teve. É de fixar-se no si, e não no porquê. Se tivesses aqui, se o Senhor estivesse aqui, uma condicional, né? O atraso de Deus em nossas vidas, meu irmão, na cura, na solução de um problema, na resposta de uma oração, muitas das vezes nos gera confusão, nos gera ressentimento, mas é para a glória de Deus. É para a glória dele que ele está fazendo com que aquele tempo aparentemente demore. Mas para Deus é o tempo perfeito. Segunda aplicação, Vitória. Muitas vezes Jesus parece demorar a atender nossas súplicas, mas tenha certeza, meu irmão ou minha irmã,
ele sempre aparece no momento certo. Sempre. Jesus reorienta o foco. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. O atraso de Deus tem um propósito. Ele permite que o problema atinja seu ponto mais crítico, o quarto dia, para que quando a resposta vier, não haja dúvida de que Ele mesmo é o próprio Deus, que Ele é o próprio Senhor, e para que a glória manifestada seja exponencialmente maior para Ele. Na Bíblia temos vários momentos em que o Senhor nos lembra isso. O caso de Abraão, que esperou quanto tempo para ter Isaac? Quem lembra aí? Pode falar, irmãos. Quantos anos? 25 anos. Abraão recebe de Deus que ele vai ser o pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos. Isaac vai nascer quando ele tem 100 anos. Tanto que Sara dá aquela risadinha de canto de boca, né? Vocês lembram? E aí o Deus está vendo ela rindo lá. Tu está rindo? Vai ver o que eu vou fazer no teu ventre. É desse jeito que Deus faz. Temos que entender, irmãos, que o nosso tempo cronos, é completamente diferente do tempo kairos, que é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Terceira aplicação, por favor, Vitória. Quando cremos que genuinamente Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, devemos entregar nossos problemas em suas mãos, pois mesmo que Ele permita que morramos, Ele estará encontrando uma solução para as nossas vidas. Precisamos, meu irmão, minha irmã, crer hoje. Jesus não é o grande eu era, ou o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. É o presente. E daqui a 2 anos, você vai falar, Jesus é o grande eu sou. Há 1000 anos atrás, Jesus era, entre aspas, o grande eu sou. Daqui a 1000 anos, ele vai ser o grande eu sou. Ele sempre vai ser o eu sou. Nunca vai mudar. Ele é o Deus do presente, do passado e do futuro. Jesus está hoje na porta do sepulcro perguntando, crês tu nisso? Qual é a pedra que você precisa remover hoje, meu irmão e minha irmã? Qual é a pedra que eu preciso remover? É o seu medo? É o seu cinismo? É a sua autossuficiência? Tire a sua pedra, pois a sua parte é preparar o caminho. A parte de Jesus é o grito irresistível que traz vida onde havia morte. Abraça a verdade de que nele, é a ressurreição e a vida. Não existe morte para Ele que Ele não possa reverter. Amém, irmãos? Finalizando uma rápida aplicação. Eu já falei dessa aplicação aqui, como eu já disse no início. Se por acaso você se lembrar dela, faça uma carinha de paisagem, tá? 7 anos antes do navio Titanic ser encontrado, navio famosíssimo, né? Talvez um dos mais famosos, se não o mais famoso do mundo. 7 anos antes dele ser encontrado, a revista National Geographic começou os preparativos para o dia em que o navio fosse achado e ele pudesse ser fotografado. Quando foi descoberto, em 1985, o fotógrafo Emoy Christophe começou a conferir a profundidade da água e os problemas que ele enfrentaria ali de visibilidade para poder fotografar o Titanic. Somente, porém, em 1991, com a ajuda de cientistas e cinegrafistas, Christophe tirou uma série de fotos a 3.500 metros de profundidade. Temos nosso amigo ali, mergulhador. Eu não consigo mergulhar, acho que nem 5 metros, irmãos. Né? Mas esse fotógrafo foi a 3.500 metros de profundidade para fotografar o Titanic. E aí estampou na revista, né? Revista National Geographic, muito conhecida no mundo todo. E a propaganda que veio dizia assim, irmãos, preste atenção. Até que ponto chega um fotógrafo da Geographic para obter uma foto perfeita?
Vou ler novamente. Até que ponto chega um fotógrafo da Geographic para obter uma foto perfeita? A pergunta que eu e você devemos fazer em Cristo Jesus é um pouquinho diferente. Até que ponto Deus chega para revelar seu imenso amor para com os pecadores e sofredores? Até que ponto o seu filho, até o ponto, a resposta, até o ponto de seu filho, Jesus Cristo, descer ao abismo e ao Hades, por causa de mim e de você. Amém, irmãos? Enquanto eu vou orar, já os irmãos da música têm mais um louvor? Pode vindo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Amantíssimo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem ecoado nos nossos ouvidos, nas nossas mentes e principalmente nos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor, no dia em que o Senhor achar melhor para nossas vidas, o Senhor nos livrará de uma vez por todas da morte, do pecado e de tudo aquilo, Deus, que nos afasta de Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o Seu Filho unigênito para que todos nós tivéssemos vida. E não é uma vida qualquer, Deus. É uma vida eterna, é uma vida verdadeira, é uma vida perfeita, é uma alegria completa, porque só o Senhor pode nos dar. Obrigado, Deus, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, perdoa, Deus, aquelas vezes que achamos que os nossos braços vão nos ajudar, vão resolver aquilo que só o Senhor pode resolver. Conforta os nossos corações, Deus, porque ainda o Senhor não quis atender os nossos pedidos. Conforta os nossos corações, Deus, para que ainda aquilo que eu e você, eu e meus irmãos queremos tanto, que tenhamos um pouco mais de paciência, para que no momento certo, na hora certa, no momento exato, no momento perfeito para Ti, Deus, o Teu soberano poder venha sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo, Deus, que eu tenho feito nas nossas vidas, Pai. Quero convidá-las a ficarem de pé para nós louvarmos o último canto. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pode assentar, né, irmãos? E orar em silêncio.